Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que o TRE do Ceará entrega hoje os diplomas dos eleitos no último mês de outubro para o governo do estado do Ceará, os representantes cearenses no Senado Federal, os 22 deputados federais do estado e os 46 deputados estaduais. É uma solenidade fechada, um contrassenso. A diplomação, um ato meramente dispensável, mas, existindo, deve ser festivo, como sempre foi. É um momento especial para os eleitos, seus familiares e amigos. Ademais, no Ceará não há qualquer sinal de insubordinação da parte dos derrotados no último pleito, como acontece no cenário nacional em relação ao presidente da República. Por isso, não há justificativa para tal medida da Justiça Eleitoral, em fechar as portas de um evento simbolicamente muito importante para os eleitos e seus familiares. Era muito bom que nenhum dos eleitos fosse a este evento. Nenhum deles, nem governador, nem vice, nem senador, nem deputado federal, nem deputado estadual. Repito, ele é dispensável. A qualquer momento, qualquer dos eleitos pode ir ao setor competente da Justiça Eleitoral e, comprovando que é ele mesmo, e foi realmente o eleito, os números não mentem, recebe o diploma que apresentará no ato de sua posse na Assembleia Legislativa. No caso do governador eleito Eumano de Freitas, da vice-governadora eleita Jade Romero e os 46 deputados estaduais. Enquanto o senador eleito Camilo Santana e os 22 deputados federais eleitos apresentarão os seus diplomas no Congresso Nacional no momento de suas posses. Repito, era bom que nenhum dos eleitos fosse hoje a esse evento programado pela Justiça Eleitoral. O governador eleito Eumano de Freitas tinha um encontro programado nesta manhã, a partir das 8 horas, na sede do PDT, com o presidente estadual da sigla, deputado federal André Figueiredo, o presidente do Diretório Municipal de Fortaleza, Roberto Cláudio, um dos candidatos a governador derrotado por Eumano, o deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e o senador Cid Gomes, que é vice-presidente estadual da agremiação e líder do PDT no Senado a partir de fevereiro do próximo ano. Qualquer que tenha sido o nível da conversa entre Eumano e esses 6 representantes do PDT, com certeza a decisão do partido sobre aliar-se ou não ao governo do PT cearense a partir do dia 1º de janeiro, essa decisão só será tomada pelo Diretório Estadual. O Congresso Nacional está reunido agora, nesta manhã de sexta-feira, para aprovar uma resolução que disciplina a liberação das chamadas emendas de relator. A discussão desta resolução começou ontem,
concomitantemente com a sessão do Supremo Tribunal Federal, que examina a constitucionalidade ou não das tais emendas de relator. A decisão do Supremo deve sair na segunda-feira, pois faltam votar 2 ministros, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Até agora, 5 ministros votaram pela inconstitucionalidade da tal emenda de relator, enquanto 4 outros votaram pela constitucionalidade, com algumas observações, sobretudo em relação à questão da transparência. Por conta de tudo isso, a falta de decisão do Supremo Tribunal Federal, está parada a votação na Câmara dos Deputados da PEC da transição, um instrumento considerado importantíssimo para o início da governabilidade do governo Lula a partir de 1º de janeiro próximo. E também está parado a escolha dos ministros do próprio governo Lula, sobretudo os representantes da classe política. A propósito dessa paralisia, no site do jornal O Estado de São Paulo, edição de hoje, tem uma matéria tratando da questão. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que, na prática, o Congresso Nacional tenta salvar o orçamento secreto que passa pelo crivo do Supremo Tribunal Federal e resolveu travar as propostas de interesse de Lula para pressionar a Corte a manter o pagamento das emendas parlamentares. Além do adiamento da votação da PEC, o orçamento de 2023 somente será analisado na quarta ou na quinta-feira. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do PSD, convocou uma nova sessão do Congresso para hoje, com o objetivo de votar o projeto de resolução que estabelece critérios para enviar o dinheiro das emendas conforme o tamanho das bancadas. Na sessão de ontem do STF, os ministros André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli discordaram da presidente da Corte, Rosa Weber, que considerou ilegal a distribuição de recursos públicos sem transparência, patrocinada pelo Congresso Nacional. O julgamento foi suspenso quando o placar indicava 5 votos pela inconstitucionalidade do orçamento secreto e 4 por sua manutenção. Faltam votar agora Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Muito bem. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator geral do Orçamento da União para o próximo ano, disse ontem das dificuldades de aprovação do orçamento que entrará em vigor, que deverá entrar em vigor impreterivelmente em 1º de janeiro. Ele acha difícil aprovar esse orçamento sem que a Câmara dos Deputados aprove a PEC da transição, que já foi aprovada no Senado. Vamos ouvir o que diz o senador Marcelo Castro. Não, nós vamos aprovar o orçamento após a aprovação da PEC. A PEC é essencial, é fundamental para que a gente possa aprovar o orçamento. Sem a PEC, o nosso orçamento teria que ser todo refeito, porque os 169 bilhões de reais que a PEC me autorizou a fazer e que eu recompus todas essas rubricas que eu estou falando para vocês aqui, botando 22,7 bilhões de reais para a saúde, 10 bilhões para a educação, 9,5 bilhões para a habitação popular, 10 bilhões para a infraestrutura. Tudo isso nós teríamos que retirar de novo e fechar o orçamento, e o país, evidentemente, não teria condições de funcionar. Obrigada, senador. Bom, a multa superior a 20 milhões de reais
aplicadas pela Justiça, a multa aplicada pela Justiça Eleitoral ao PL, o partido do presidente Bolsonaro, por conta de litigância de má-fé, isto é, por promover ação judicial sabidamente impertinente, é a preocupação maior da direção nacional do PL, segundo declarações de Valdemar Costa Neto, o presidente da agremiação. Vamos ouvi-lo. Sobre uma decisão hoje do Tribunal Superior Eleitoral que continua bloqueando as contas do nosso partido, prejudicando nossos funcionários no Brasil inteiro. Eu quero dizer para vocês que eu fiquei surpreso, porque não vão liberar nossas contas. Inclusive o ministro Alexandre falou até em extinção do partido. Isso não tem como dar certo. Tudo que é feito de maneira errada, dá errado. É só esperar para ver. Não tem jeito de dar certo. Todas as pessoas que agem desse jeito não tem como ter sucesso. E eu quero agradecer, inclusive, teve uma decisão hoje, o ministro Raul, o ministro foi muito corajoso e falou o que deveria ser feito de liberar nossos recursos próprios, que nós arrecadamos, não é dinheiro público. E o fundo partidário também, que é para pagar os funcionários, e nós temos funcionários também que recebem pelos recursos próprios, quer dizer, não liberaram o nosso dinheiro, bloquearam o nosso dinheiro também. Como fazer política desse jeito? Nós temos 99 deputados federais, temos 15 senadores e mais 4 senadores estudando para entrar. Não tem como parar esse segmento mais. Nós estamos adaptando até o nosso programa do partido para colocar as posições da direita que nós temos, de centro-direita, porque nós sempre fomos um partido de centro-direita. Nós estamos adaptando o nosso programa para que a direita permaneça sempre aqui dentro e sempre protegida e sempre defendida por nós. É isso que nós temos que fazer. Presidente do Tribunal Superior e aplicador da multa, posteriormente referendada pelo colegiado da Corte Eleitoral, também falou sobre ela. Vamos ouvi-lo. A ampla liberdade de atuação dos partidos políticos, obviamente, não existe para atentar contra o Estado democrático de direito. É importante, para quem nos ouve, lembrar que o partido será investigado tanto pelo eminente corregedor, porque houve ofício, quanto no inquérito do qual sou relator, porque não é possível que partidos políticos financiados basicamente por recursos públicos atentem contra a democracia. Isso é um desvio de finalidade que, inclusive, pode acabar com a extinção do próprio partido. Um segundo ponto, a má-fé foi tão caracterizada que, pasmem, eu não quis entrar nesses detalhes, mas, pasmem, o requerente ingressou como se estivesse ingressando em nome da coligação, usando uma procuração antiga que foi-lhe passado ao PL somente para a convenção. Tanto que rapidamente o PP e os republicanos peticionaram dizendo que não tinham conhecimento, não concordavam e não tinham autorizado. Um outro ponto que me parece importante só salientar, aqui com a devida vênia, eminente ministro Raul Araújo. Não, sim. Não, mas desse ponto agora, não é verdade que metade da população não acredita nas urnas eletrônicas. As últimas pesquisas mostraram que 75% da população acredita nas urnas eletrônicas. Veja, um percentual maior do que o percentual de 72% que acreditam na própria democracia. Então, as urnas eletrônicas continuam sendo acreditadas, em que pese esse movimento extremista de antidemocráticos que logo, com certeza, com as bênçãos de Deus, acabará. Por fim, o valor da causa foi determinado pelo pedido. Veja, ao se pedir que todas as urnas fossem declaradas imprestáveis, o Tribunal Superior Eleitoral teria que comprar todas as urnas novamente. Ainda, e a assessoria técnica bem identificou isso, nós nem atualizamos o valor das urnas compradas lá atrás.
Bom, o deputado estadual Fernando Santana, que também é vice-presidente da Assembleia Legislativa, está apresentando agora pela manhã, no Legislativo Estadual, o relatório da comissão especial criada pela Assembleia para apurar as denúncias de falhas na prestação de serviços da Coelce e também o cumprimento na íntegra do contrato de concessão celebrado entre o governo do Estado do Ceará em 1998 e esta concessionária do serviço de energia ou de distribuição de energia no nosso Estado. Vamos ouvi-lo. Edson Silva, primeiro lhe dizer que essa comissão se debruçou para estudar esse contrato. E a conclusão do nosso relatório de estudar o contrato de concessão com a Enel foi: conclui-se o encaminhamento. Primeiro, esse relatório pede uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma comissão para investigar a Enel, e aí com poder de investigação. Estamos pedindo à Agência Nacional, que regula, né, o fornecimento de energia elétrica, o cancelamento imediato dessa concessão aqui no estado do Ceará, diante, né, de tudo que foi apurado pelo Ministério Público, muito bem feito o relatório, e diante do que foi apurado pela Assembleia Legislativa através da comissão especial que estuda o contrato de concessão com a Enel, que estou na presidência. Quero agradecer a cada parlamentar que participou dessa comissão, que se debruçou, o colega deputado Guilherme Landim, que é o relator, o presidente desta casa, deputado Evandro Leitão, que deu total apoio a essa comissão para estudar esse contrato de concessão. Então, o encaminhamento é, primeiro, o pedido de CPI, a mesa diretora da casa, e segundo, a Agência Nacional, o cancelamento imediato do contrato de concessão dessa empresa que presta a nós cearenses um péssimo serviço. Primeiro, nós vamos nos manifestar à Agência Nacional, vamos esperar dela uma resposta. Ao passo que nós estamos nos manifestando, vamos nos manifestar também ao governo do estado do Ceará, entregando um relatório, mostrando que está atestado nesse relatório toda a reclamação e demanda que a população do estado do Ceará tem colocado contra essa empresa ainda. Daí, nós vamos entender se o estado tem interesse em tentar ter essa recondução nas mãos do próprio estado, ou se a Agência Nacional, uma vez que ela cancela, ela vai abrir um processo para uma nova concessionária. Nós concluímos uma etapa agora e vamos partir para essa segunda etapa. A segunda etapa é apresentar o nosso relatório aos órgãos competentes, em especial a Agência Nacional, para que elas nos dê um feedback, um retorno, se irá cancelar ou não diante do que tem no relatório. E foi estudar o passado, que está nesse contrato de 1998 até hoje. E aí concluímos hoje com esse relatório final e os encaminhamentos que o relator já citou aqui, que são encaminhamentos, não são encaminhamentos somente duros, são encaminhamentos necessários para que a empresa seja punida. Então vamos buscar essa punição. Essa é uma etapa que nós estamos concluindo agora. Essa etapa da venda, nós temos que esperar que a empresa realmente coloque-se à disposição para a venda, para que a gente possa investigar. Até lá, nós estamos aqui atentos e vamos ficar atentos, porque a população está sofrendo e aí nós precisamos dar uma resposta. O que nós queríamos da empresa é que ela mudasse, que ela melhorasse, né, que ela entregasse à população um bom serviço, já que a população paga e paga muito caro a ela. Isso não está acontecendo, o desejo dela é se mudar com esse lucro estratosférico, então nós vamos iniciar um novo trabalho e aí nós não sabemos ainda por onde começar esse trabalho de investigar a venda da Enel, porque ela se pronunciou e tem esse desejo de vender, mas ela ainda não abriu mesmo para a venda. Então, até lá, nós vamos ficar de olho atentos e quando ela abrir a venda, aí nós vamos investigar o processo de venda. Bom, nós acabamos de ouvir aí o deputado Fernando Santana. Para esclarecer mais dúvidas aos internautas do blog do Edson Silva e aos ouvintes da Rádio Assunção Cearense, nós temos publicado ontem uma matéria explicando direitinho como vai acontecer esta comissão, provavelmente apresentado o relatório nesta sexta-feira. O presidente dessa possível CPI defende a criação da comissão para investigar a empresa Enel. A comissão especial da Enel apresenta o relatório nesta sexta-feira. O relatório final sobre o acompanhamento do contrato da fornecedora de energia com o governo no estado do Ceará. O deputado Fernando Santana, que acabamos de ouvir as falas dele nesta manhã de sexta-feira,
quinta-feira, informou ao blog do Edson Silva que, pelos dados verificados, existe a possibilidade de abertura desta comissão parlamentar de inquérito para investigar a empresa. A comissão suprapartidária foi formada em maio deste ano, após o anúncio de reajuste da tarifa de energia elétrica em 24,88%. O Ministério Público do Ceará também concluiu o relatório constando a má prestação de serviços e o descumprimento do contrato da concessão, com sanções que podem chegar a 63 milhões de reais, o que deve ser levado em consideração pelo colegiado do Poder Legislativo. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Evandro Leitão, do PDT, deve fazer o anúncio da conclusão dos trabalhos da comissão especial na manhã desta sexta-feira. Estarão presentes o presidente da comissão, Fernando Santana, o relator, o deputado Guilherme Landim, também do PDT, além do procurador da Assembleia, Rodrigo Martiniano. Será apresentado relatório sobre o trabalho da comissão, que realizou reuniões e audiências na capital e no interior, e analisou o contrato de concessão da Enel Distribuidora Ceará. Durante sessão plenária da última quinta-feira, ontem, dia 15 de dezembro, o tema voltou a ser debatido no plenário 13 de maio. O deputado delegado Cavalcante, do Partido Liberal, partido do presidente Jair Bolsonaro, destacou que a Casa cumpriu o seu papel legislativo e o colegiado alcançou seus objetivos na investigação das causas da prestação de serviços prestado pela empresa ao povo cearense. Agora com os nossos destaques, as manchetes do blog do Edson Silva e dos principais jornais brasileiros. Nós temos em principal manchete hoje no nosso site que o Senado Federal aprova a proposta que facilita a localização de doadores de medula óssea. E o texto segue para a sanção presidencial. O texto é de autoria do ex-senador Major Olímpio, já falecido por Covid-19. Ele era deputado federal na época da apresentação desse projeto e teve o parecer favorável do relator, senador Alessandro Vieira. Outro destaque que temos é sobre a expansão do prazo para estados e municípios prestarem contas da Lei Aldir Blanc, que foi aprovada pelo Senado. O projeto de lei número 2.895 de 2022, relatado pelo senador Paulo Rocha, estende até o dia 31 de julho de 2023, ou seja, ano que vem, para que estados e municípios prestem conta do uso desses recursos destinado ao setor cultural. Inicialmente, o prazo terminava neste mês de dezembro e o texto também segue para a sanção presidencial. O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará finaliza julgamento de prestação de contas para a diplomação dos eleitos em 2022. Diplomação esta que acontecerá nesta sexta-feira. O tribunal realiza na sala de sessões no bairro Luciano Cavalcante a diplomação dos eleitos às 17 horas da tarde e receberão os diplomas pessoalmente os eleitos. O governador do estado do Ceará eleito é o Mano de Freitas e a vice-governadora Jade Romero, o senador eleito Camilo Santana, os 46 deputados estaduais que farão parte da Assembleia Legislativa do estado do Ceará e os 22 deputados federais que farão parte da Câmara Federal lá em Brasília. A presença física nessa cerimônia será restrita aos diplomandos eleitos, com um acompanhante e os membros da Corte da Justiça Eleitoral, não sendo permitida a entrada de assessores e fotógrafos, com excesso da assessoria de imprensa e cerimonial da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal e do Governo do Estado, que serão credenciados. A restrição do público ocorre devido à capacidade física do local da cerimônia, e a solenidade poderá ser acompanhada, porque ela vai ser transmitida pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará no YouTube.
Agora com os destaques dos principais jornais brasileiros, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre política. Entenda como a votação do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal travou em Brasília. Deputados tentam salvar emendas secretas e seguram votação que permite a futuro governo, o governo do presidente eleito Lula, aumentar gastos em 168 bilhões de reais. Lula suspende anúncio de ministros. Também temos sobre notícias internacionais, 300 dias de guerra na Ucrânia, 5 mapas para entender o conflito. Agora com os destaques do Globo, a principal manchete é sobre emenda de relator. A Câmara dos Deputados aprova projeto que altera a distribuição do orçamento secreto em pressão por placar favorável no Supremo Tribunal Federal. A expectativa entre os parlamentares é que o gesto ajude a convencer a Corte a não vetar este mecanismo. Nós também temos em principal manchete que Sérgio Cabral falta à prova de vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Polícia Militar avalia se abrirá inquérito contra ele. A coluna de Lauro Jardim destaca que Fernando Haddad encontra dificuldades para formar equipe na Fazenda, o ministério que ele comandará a partir do ano que vem. Também temos em destaque redução do prazo. Deputados podem reduzir para 1 ano licença para Lula gastar fora do teto de gastos. Com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos em principal manchete sobre transição de governo. Comandante da FAB desiste de adiantar saída do cargo e encerra crise. Após Exército e Marinha mudarem de ideia por mal passar com Lula, o brigadeiro marca passagem para janeiro. Temos também sobre leilão do pré-sal. O governo arrecada 916 milhões de reais com concessão de 4 áreas do pré-sal. E a Petrobras ficou com fatia em 3 blocos. Temos também que emenda de relator acentua o abismo na verba da saúde entre cidades parecidas. Valores são destinados a aliados do governo Bolsonaro e parlamentares, e o Supremo julga este modelo. Também temos sobre redes sociais que suspensão de jornalistas por Elon Musk abre nova batalha no Twitter. E também temos que, além de tropeço na economia, Lula 3 penas para vencer no Congresso. E também sobre aqui, essa disputa no Ministério da Educação acerca dos comandantes do estado do Ceará, o ex-governador Camilo Santana e a atual governadora Isolda Sela, o presidente eleito Lula convida Camilo Santana para o Ministério da Educação após o PT pressionar por essa pasta, é o destaque da Folha de São Paulo. Com essas informações, eu encerro hoje o nosso programa desta sexta-feira na Rádio Assunção Cearense e nos internautas do blog do Edson Silva. Se vocês quiserem acompanhar mais notícias do nosso blog, vocês podem apontar a câmera do celular de vocês para este QR Code. Tenham todos um ótimo final de semana e até o nosso programa de segunda-feira.